turma! Começando mais um episódio do nosso videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, estamos aqui mais uma semana para trazer conteúdos, informações para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. Hoje com um tema muito importante, vamos falar sobre a saúde das crianças, urgência e emergência e terapia intensiva na área pediátrica, né? Qual a estrutura, por exemplo, de uma UTI pediátrica, justamente para garantir uma assistência segura, né, para a criançada e resolutiva também. Vamos conversar também sobre a importância de contar com a estrutura de uma urgência e emergência em pediatria, mas lembrando sempre que, e aí presta bem atenção, tá? Um ponto muito importante que esse serviço, ele só deve ser buscado, né, realmente em caso de urgência e emergência. E hoje você vai descobrir por que é tão importante seguir esse critério, tá bom? Para a gente conversar sobre esses assuntos, nós estamos aqui recebendo duas grandes profissionais, especialistas no assunto. Aqui conosco a doutora Janine Alencar, que é coordenadora médica da UTI pediátrica do Hospital Pediátrico Unimed João Pessoa. Seja bem-vinda. Obrigada. Também aqui com a gente a doutora Iris do Céu de Carvalho Coelho, ela que é coordenadora médica da urgência e emergência do Hospital Pediátrico Unimed João Pessoa. Seja bem-vinda também, Bom doutora. Dia, obrigada pelo convite. Bom, inclusive, nós já tivemos aqui no Sem Contraindicação outros episódios onde falamos sobre saúde da criança, tá? Se você quer assistir, tem interesse nesse assunto, né? É só procurar aqui no nosso YouTube. Tem também os episódios no portal da Unimed, é só acessar unimedjp.com.br/sem contraindicação. Lembrando sempre que também estamos no Spotify, tá? Acesse a plataforma e coloque lá Sem Contraindicação, que você acha a nossa página também no Spotify para você ouvir o nosso videocast, e estamos sempre divulgando também os nossos conteúdos no Instagram, @Unimed João Pessoa, tá bom? Nas redes sociais é importante sempre você acompanhar os temas, os episódios, e tem sempre o link para você ter acesso ao episódio completo. Mas vamos lá, começar a nossa conversa aqui. Vou começar perguntando à doutora Iris. Eu queria começar esse episódio, né, já de imediato, mandando um recado bem objetivo e direto para os pais, para os responsáveis, porque urgência e emergência só em caso de extrema necessidade. Explique, doutora, por que é tão importante seguir essa recomendação? É importante, primeiro, porque a criança ela deve ter o seu pediatra de referência. Acho que a chegada de uma criança numa família é um momento de muita alegria, mas requer também algumas responsabilidades. Uhum. E eu acho que o momento de escolher o pediatra que vai acompanhar essa criança é fundamental. Porque nós temos a consulta de puericultura, consulta de acompanhamento desde a primeira semana de vida, e a criança vai ser analisada, vai ser estudada, vai ser toda a parte de alimentação, vacinação, né? Então, tudo que é referente ao bem-estar dessa criança vai ser trabalhado durante todos esses anos. Então, a consulta de puericultura é um momento muito importante. E daí cria um elo de confiança, certo? E também de assertividade do profissional, porque ele vai ter os dados. Na consulta de puericultura, nós procuramos já desde a hereditariedade, a genética da família, quais as patologias que aquela criança pode apresentar, fazemos a prevenção, certo? Então, na hora que aquela criança adoece, o pediatra que acompanha, ele tem muito mais condição de ser assertivo. Então, nós que fazemos puericultura, consultório, na hora que a família busca, nós temos muito mais condição de acertar e de orientar. O colega que está trabalhando na urgência, eu digo que como eu faço as duas coisas, Sim. Então eu sei os dois lados. Então, na hora que ele vai estar vendo aquela criança pela primeira vez e ele está naquele momento, né, débil, né, febril, doentinho, ele não tem ideia como é aquela criança no dia a dia dela. Fica até difícil, muitas vezes, de avaliar, né, a atividade daquela criança. Sim, sim. Então, primeiro,
escolher o pediatra que vai acompanhar. A chegada de uma criança numa família é uma alegria muito grande, mas requer alguns cuidados e algumas responsabilidades. Eu acho que a primeira é escolher o pediatra que vai acompanhar aquela criança. Porque eu sei que o dia a dia hoje, né, dos pais, o corre-corre, a responsabilidade com o trabalho, isso muitas vezes eles acham que não tem necessidade de fazer aquele acompanhamento com horinha marcada, que a gente deixa de 30 minutos, uma primeira consulta, às vezes até 1 hora, para poder a gente conhecer aquela família, para poder a gente conhecer aquele contexto familiar, a gente conhecer aquele ser que está chegando e dar toda a estrutura que é necessária para que ele tenha saúde. Mas também eu deixo bem claro nas consultas, se realmente houver uma urgência, certo? Porque não posso me comprometer a atender todas as urgências daquela criança. Eu tento orientar ao máximo, mas se realmente houver uma urgência, nós temos um serviço de qualidade pronto para atender. Mas nunca dizer que esse serviço de urgência vai substituir o acompanhamento daquela criança. Então, assim, quando a gente vê uma criança, e muitas vezes no PA, eu já costumo perguntar quem é o pediatra que acompanha ela. E muitas vezes diz, não, eu estou sem pediatra há muito tempo, porque eu prefiro vir aqui, porque é mais rápido, é mais... Aí eu já tento, dentro da urgência mesmo, fazer a parte educativa, porque eu acho que o profissional de saúde, em primeiro lugar, ele tem que ser um profissional de educação, de orientação. Então, está dentro do pediatra orientar a família. Então, mesmo no corre-corre, às vezes eu digo, olha, tem que ter o pediatra que acompanha, certo? Porque eu vou ver sua criança hoje, mas não vou garantir que eu vou fazer esse segmento. Aqui é um serviço de urgência. Então, o retorno, isso aí, seu pediatra tem que estar sabendo o que está acontecendo e você procura voltar. Então, isso também evita vários retornos na urgência. Às vezes a gente atende uma criança que foi todos os dias no PA. Por quê? A gente vê que faltou muitas vezes aquela segurança na própria família, que não conhece o profissional que atendeu. Ele foi assertivo, ele mostrou que, vamos dizer, uma virose, que é o que a gente mais atende, tem que ter o tempo do vírus, o ciclo do vírus, aquela febre vai ser normal dentro de 24, 48 horas. Mas como a família não conhece aquele profissional, não tem aquela ligação, então ele todo dia vai lá para ver se a opinião vai mudar. Quando a gente acompanha a criança, que os pais ligam para a gente já vê aquela tranquilidade. Não, o colega está certo, tem que observar, vamos observar isso, isso e isso. Isso já evita esses retornos, entendeu? Então, é muito importante. Eu acho que o fundamental é, primeiro, ter esse apoio, né, do pediatra em consultório. E a gente sabe, se o paciente vai muitas vezes no pronto atendimento, vai congestionar, que é o que a gente está vendo hoje, os pronto atendimento, todos os hospitais superlotados. A criança que realmente precisa da assistência, muitas vezes, essa assistência demora mais um pouco, porque está superlotado com crianças que não eram para estar ali, certo? Então, quando a criança chega no PA, nós temos uma classificação, não sei se você vai falar sobre isso. Sim, já. Inclusive, para a gente explicar quais são as cores, as classificações, o que significa, para ninguém ficar aperreado. Porque às vezes acontece, a criança chega antes, mas é atendido depois. E muitas vezes os pais ou responsáveis não entendem e ficam naquela angústia, naquela agonia, para a gente explicar bem isso. Mas antes, deixa eu passar para a doutora Janine, porque a gente pode considerar a utilização criteriosa da urgência e emergência até mesmo como um ato de responsabilidade, né? Porque vai ajudar também a garantir, como a doutora Eira estava falando, o atendimento mais rápido a quem realmente precisa, né? Então, eu queria que a senhora frisasse também essa necessidade dos pais terem essa consciência, né? E essa calma também. Sim, e como ela fala, tanto é que tem aquele slogan, escolha um pediatra que é seu, para ser seu, né? Escolha o seu pediatra. E quando você vai para uma consulta pediátrica, na verdade, na avaliação no consultório, é uma avaliação completa, geral da criança, não é? Ver a criança como um todo e principalmente a nível de prevenções,
prevenções de acidentes é orientado, prevenções em relação às vacinas. Então, é um atendimento completo. Numa emergência, se você chega com um desconforto, a tendência é você focar naquele órgão, Sim. não é? No pulmão, fazer um raio-x. E a criança, no consultório, é vista como um todo. Então, essa é a importância. Lógico que, às vezes, para a mãe, tudo com seu filho é uma emergência, de repente. Fica até difícil de você discernir, a emergência não é. Mas o pediatra, o seu pediatra, ele vai lhe orientar quais são os sinais de riscos, não é que você tem que realmente levar a criança. Então, ele vai explicar isso também. E numa emergência, você foca mais ali de fazer aquela emergência, de tirar você daquela febre. É bem diferente. E por isso que, às vezes, os pais não saem satisfeitos, porque acham que o pediatra não deu a devida atenção, que não respondeu o que realmente ele queria, porque não é aquele momento. Não é aquele momento. Então, a criança que chega, às vezes, porque o pai quer tirar até uma dúvida, porque ele está sem se alimentar bem, por exemplo. Então, não é local para uma emergência, não é? Então, realmente, tem que procurar o atendimento pediátrico, que vai fazer uma longa história, conhecer a criança, o hábito familiar, Tirar que numa dúvidas. numa emergência não há tempo para isso. Aí vamos ajudar quem está assistindo a gente. Por exemplo, o pai ou a mãe está assistindo e que não sabe discernir quais são os sinais. E aí eu queria que vocês me respondessem. Quais são os sinais em que os pais devem ficar atentos? Epa, aqui eu realmente preciso ir. Ou não, peraí, dá para aguentar, dá para esperar a consulta, enfim. Que sinais são esses? Pois é, como isso falou, está numa época de muita virose, né? Está chegando a sazonalidade até da bronquiolite. E assim, as crianças ficam obstruídas, com desconforto. E as crianças menores, os sinais de alerta, às vezes, são mais sutis, não é? São mais sutis. Então, numa criança pequena, que está mamando, que não está mamando bem o seio materno, isso já é um sinal de alerta, que está dormindo muito. Ela era bem ativa, acordava bastante, agora está dormindo mais do que o normal. Não está querendo sugar o seio, não é? Porque aí pode desidratar. Então, isso já é sinais de alerta. Um desconforto maior, aqueles sinaizinhos que ficam no tórax, que você vê aquelas retraçõezinhas, aquelas marcações que ficam no tórax. Isso é sinal de alerta. Febre muito alta, não é? Há mais de 24 horas ou 48 horas. Então, isso são alguns sinais de crianças que estão doentes e que o pai precisa procurar. Atividade, criança que é super ativa e passa um dia deitada, dormindo, isso não é normal. Não é? Então, realmente tem alguns sinais e tem sinais específicos para cada doença, para cada patologia tem os sinais de alerta. E o pediatra tem essa importância a nível de consultório, você atende, olha, ele está bem, eu examinei, deve realmente ser uma virose, que até os pais dizem, para pediatra tudo é virose. E graças a Deus, hoje nós temos, não é? Nós temos o painel viral que nos, respaldou nisso, porque tá vendo aí, você faz o painel viral e vê que são vírus, rinovírus, sistema respiratório, influenza A, tá nos respaldando para isso, porque são muitas viroses mesmo. Então, você tem que deixar o ciclo do vírus acontecer. Então, ser observado por pelo menos 72 horas. Agora, nesse período, qualquer sinal de alarme desses que eu falei, muita hipoatividade, não conseguiu se alimentar bem, uma febre muito alta, aí tem que procurar realmente um serviço para ser reavaliado. Mas que o pediatra dele é que vai dar essa orientação, não o da emergência, né? Fica difícil. Complementando essa situação, a gente sabe que a febre é o sinal que mais faz os pais procurarem a emergência. E a gente sabe que a febre é um fenômeno natural que ocorre quando tem um alerta, alguma coisa está errada. Mas não quer dizer que é grave. Nem sempre uma febre significa gravidade. Essa é que é a diferença. Qualquer virose dá uma febre. Então, o que é que a gente orienta para os pais observarem? As funções, a atividade, como Janine falou. Como é que essa criança está quando ela passa a febre? Quando ela está com febre, é normal ela ficar quietinha, molinha. Mas quando ela dá o antitérmico, ela volta a brincar, correr, ela está ativa, as funções dela estão normais, ela está se alimentando, né? Então, ela procurou brincar depois que a febre foi embora. Aí a gente diz, é uma febre benigna. Por quê? Porque ela não está tirando a criança das suas atividades normais.
certo? Mas quando diz assim, doutor, olha, a febre, mesmo baixando, ele não se levanta, ele não quer brincar, ele não quer comer, ele está recusando a alimentação. Para um bebê, que é muito mais difícil você ver quando está alguma coisa errada, porque já no bebê nem sempre é só a febre que é um alerta. Como Janine falou, um bebê que não quer mamar, para a gente é um sinal vermelho. Então, quando a mãe liga dizendo, doutor, ele não quer o peito, aí vamos urgente ver o que está acontecendo com esse bebê, né? Então, são aqueles sinaizinhos que ligam assim a sirene e vamos para a urgência. O quê? Uma febre que não consegue o antitérmico baixar. Você dá um antitérmico, passa 1 a 2 horas, que é para ele fazer efeito, e a temperatura continua ali alta. Aquela criança não voltou à sua atividade normal. Ela continua molinha, ela não quer comer, ela não quer brincar, não tem nada que estimule aquela criança. Você vê que ela mudou a sua atividade diária, né? Então, outro sinal, respiração. Vê como essa criança está respirando. Se tem um esforço respiratório, como Janine falou, aquela tiragemzinha que fica lá, o peitinho subindo e descendo, os pais podem até contar, até na internet eu já tenho pai que diz, eu contei, pela idade dele eu passei isso e isso. Eu disse, muito bem, então está acima do normal. Tem retração de fúrcula, está puxando aqui em cima, o narizinho está batendo, sinal de alerta, urgência. Aí eu já ensino isso no consultório, para não ficar esperando falar comigo, porque assim, a gente tem muita ocupação, nem sempre a gente consegue dar aquela orientação na hora. Então, eu já faço isso na própria consulta, certo? Eu já dou essa orientação, olha, eu tenho o WhatsApp do consultório, tem telefone, tem o e-mail, se for uma pergunta que não tenha urgência de responder, eu vou respondendo. Agora, eu vou lhe ensinar os sinais de alerta para que na hora você não fique tentando falar comigo e perdendo tempo. Aí eu já falo, respiração, atividade. É aquela criança que se alimenta e na mesma hora vomita, não está segurando a alimentação, né? É aquela criança que está com urina pouca. A mãe, não, a fraldinha realmente passou 6 horas sem ser mudada, está urinando pouco, aquela urina está muito concentrada, sinal que pode estar desidratado. Então, aí isso aí realmente precisa de um PA. Antes da gente continuar, deixa eu dar um recadinho para você que está aqui nos assistindo, lembrando, né, que além de contar com uma ampla lista de pediatras cooperados, que você pode, inclusive, consultar através do guia médico disponível no portal da Unimed ou no aplicativo, a Unimed João Pessoa ainda oferece atendimento eletivo em pediatria nos serviços próprios. Quais são, Linda? Vou te falar. Centro Médico Unimed, na Zona Sul, no bairro dos Bancários, aqui em João Pessoa. Também Unimed Guarabira, em Guarabira. A teleconsulta, que você tem o acesso pelo portal e pelo aplicativo, e também o PA Digital, que você também tem acesso pelo aplicativo. E ainda vem novidade por aí, com a ampliação do Hospital Pediátrico Unimed e a abertura também do Centro Pediátrico Bessa e 2 centros ainda de terapias especializadas. E aí só a gente reforçando mesmo o endereço do portal da Unimed João Pessoa, que você encontra todas essas informações. www.unimedjp.com.br. Lembrando que o aplicativo, se você ainda não baixou, está disponível para o download aí na loja do seu celular, seja ele Android ou iOS, tá bom? Vamos falar agora das cores. A senhora falou ali no começo da nossa conversa aqui, né, a questão da classificação de risco, a prioridade de atendimento na urgência e emergência, o protocolo também que é usado. O que é, doutora, a classificação de risco, como é que funciona? Eu acho muito importante a gente ter esse bate-papo justamente para esclarecer, porque a gente vê angústia muitas vezes dos pais porque está demorando o atendimento, só que ele não entende que tem outras pessoas com prioridade. Então, na hora que ele busca o hospital e ele não era para estar ali, primeiro ponto, né? Nós não vamos deixar de atender, certo? Mas precisamos classificar esse atendimento. Então, na hora que ele chega no hospital, tem o acolhimento feito por uma enfermeira treinada para triagem, certo? Então, essa enfermeira ela foi devidamente habilitada para triagem. Não é todo profissional que fica numa triagem, não. Ainda tem isso.
Porque ela tem que saber esses sinais de alerta e tem que saber fazer essa classificação assertiva, certo? Então, o que é que acontece? Ele chegou, ela tem os pontos que ela vai classificar e vai ver que tipo de pulseirinha aquela criança vai receber. Então, nós temos a pulseira azul, certo, que não tem urgência, certo? Não vamos deixar de atender, mas são aqueles casos que não deveriam estar lá. Na realidade, não é para estar na urgência, Entendi. Mas tem 4 horas para ser atendido. Até 4 horas. Não quer dizer que isso vai ser. Quando a gente está com PA calmo, às vezes esse paciente é atendido até em meia hora, mas não podemos prometer isso. Se o paciente foi para lá porque queria uma coisa rápida, é só uma receita, é só um exame que faltou. Então, ele tem que ter consciência que ali não é o momento, mas ele vai ser atendido até 4 horas. Certo? Depois temos a classificação verde, pouca urgência. Também era um paciente que era para ser direcionado ao ambulatório, atendimento ambulatorial. Não é que ele não precisa de atendimento médico, ele precisa, mas ele não tinha urgência de estar no hospital. Mas, por algum motivo, ele não conseguiu marcar o ambulatório, o pediatra que acompanha, ele vai, mas ele tem que ter consciência que ele vai ficar até 2 horas para ser atendido, porque ele é pouca urgência. A partir do amarelo é que é o paciente de hospital. Então, a gente tem a classificação amarela, que é para ser atendida até em 1 hora. Sim. Já é o paciente de urgência, amarela. Depois temos a pulseira laranja. A pulseira laranja é muito urgente. Então, se é muito urgente, ele tem que ser atendido em 10 a 15 minutos, certo? Aí, porque é um paciente que já está com risco nas suas funções, nas suas atividades, já tem um risco. E se ele não for atendido em 10 a 15 minutos, ele pode agravar o quadro. Por isso que ele tem que ser atendido na frente. Muitas vezes o paciente fala, mas eu já estou aqui há 1 hora, chegou um e entrou. Isso. Então, assim, tem que olhar a classificação daquele que entrou, entendeu? E depois nós temos realmente a emergência, que é a pulseira vermelha. Né? Então, todo serviço de pronto atendimento, ele tem a sala vermelha, onde o paciente que chegou grave, ele chegou em estado de emergência, ele passa direto para a sala de emergência, onde nós temos uma equipe toda treinada para atender prontamente aquele paciente. Inclusive, no Hospital da Unimed, nós temos no pronto atendimento um médico específico para esse tipo de atendimento. Nós temos um plantonista 24 horas, para que esse atendimento não demore. Ele é de imediato. Ele atende a laranja e o vermelho. Se ele estiver numa sala vermelha, os outros plantonistas vão para o laranja e ele fica exclusivamente para aquele paciente, até que ele estabilize ele. Se ele estabilizar, voltar para a amarela ou para a laranja, ele fica no PA em observação. Se ele evoluir para a UTI, já fala com o Janine, precisa uma vaga, e aí o paciente sobe. Mas para a gente não ter demora nesse atendimento. Graças a Deus, nosso PA está preparado para qualquer tipo de paciente que chegar. Nós temos 4 médicos, certo? Na porta, como a gente diz, para acolher esses pacientes. E agora, nessa sazonalidade que nós tivemos, foi triplicado o nosso atendimento, sobrecarregou demais nosso PA. Então, nós colocamos 1 a 2 médicos extras. Então, nós temos dia que temos 6 médicos lá embaixo, para que esse atendimento possa ser o melhor possível. Mas é como eu sempre digo, quando vejo alguém reclamando, eu digo, olha, se você trabalha acima do seu limite, nunca vai ser perfeito. Por mais que a gente tente, vai sempre deixar a desejar. Mas é o próprio cliente que pode nos ajudar nesse sentido, na hora que ele procura o local certo de ser atendido. Gente, partindo do princípio, considerando, né, de ser um caso que realmente seja de urgência e emergência, né? Quais são os cuidados que os pais devem ter ao levar o filho, a criança, para um hospital, né? A questão de colocar máscara, adotar alguma outra medida, enfim, que vocês possam trazer aqui essas orientações. Eu oriento, primeiro, não levar a família toda para o PA, porque isso aí a gente tem esse problema lá. Vai a avó, vai a tia, vai a babá, vai o pai, vai a mãe. E aí, uma criança tem 6 acompanhantes, muitas vezes.
E é indelicado para a gente dizer, não pode entrar. A gente não faz isso. A gente vai tentando orientar e tal. Dá para esperar na outra sala e tal. Mas, assim, primeira coisa, e quem realmente precisa acompanhar a criança? A mãe, o pai, ou se o pai está ausente, mais um acompanhante, porque muitas vezes uma criança pequena precisa realmente de ter 2 pessoas para auxiliar. No máximo 2 pessoas. Certo? Outra coisa, não levar a criança que está sadia, que está em casa, o irmãozinho. Eu já vi bebê mamando e o outro doente dentro de um PA. Então, assim, são coisas que isso pode levar a risco. Mas esse bebê está aqui, ele vai ser atendido? Não, é porque eu tinha que amamentar, não tinha com quem deixar. Então, assim, no consultório eu já oriento, tem um leitinho ordenhado, prontinho na geladeira, no congelador, para quando você precisar ir para um lugar que esse bebê não deve ir, você tem esse leite para oferecer à criança e não expor ele para um local de risco, né? Então, outra coisa, se está tomando alguma medicação, leve o nome das medicações que está tomando. Às vezes, qual a medicação? Qual o antibiótico que já está usando? Não sei. Esqueci. Então, assim, todas essas informações são importantes. E, assim, tem que ser precisa. Se você está na urgência, então não adianta rodear demais, começar a história do mês passado, se esse mês passado não tem a ver com o que está acontecendo. Porque tudo isso ajuda ao profissional que está vendo a criança ser mais assertivo e eficaz nesse atendimento. Pegando o gancho que a senhora falou aí dos riscos para colocar uma criança que esteja saudável num ambiente, né, como um setor de urgência e emergência de um hospital. E aí eu vou pedir para a doutora Janine trazer aqui que riscos, né, seriam esses. Quais são os riscos que essa criança saudável ela fica exposta nesses casos? Então, porque na emergência você está ali com várias patologias, tem crianças com infecções virais, tem com infecções bacterianas, e isso expõe a criança diante de tantas patologias ali, e o ideal é que realmente não leve. Principalmente numa emergência, que vai ter vários tipos de patologias, mas até tem outros locais que crianças pequenas, né, lactentes jovens, recém-nascidos, não deveriam realmente até ter ali o cartão de vacina já contemplado, em shoppings, ambientes fechados, principalmente nessa época, né? Que com chuva o ambiente fica mais fechado. Então, não só numa emergência, que isso daí realmente a criança saudável, a família tem que, de algum modo, conseguir deixar a criança em casa, né, privar a criança de ser exposta ali, como ambientes que também não são apropriados a crianças, principalmente os lactentes jovens, que ainda não estão com cartão de vacina, contemplados com as vacinas. Há risco, sim, de contaminação. Agora, o influenza A, por exemplo, com a bronquiolite, pode ser pego. A epidemiologia é, assim, né, bem característica. Quando chegam as crianças com quadro de bronquiolite, alguém gripou, um parente estava gripado, o irmãozinho que vai para a escola estava gripado. Então, é bem característica a epidemiologia. Então, podendo evitar, com certeza tem que ser evitado. Bom, antes da gente falar sobre a UTI pediátrica, vamos para o nosso quadro Mente Ativa, né, para a gente conhecer melhor as nossas convidadas. A gente sabe que a rotina de pediatra é uma rotina corrida. Não é isso? Demais. Quando o pai ou a mãe tá aperreado, liga a qualquer hora do dia, é aquela loucura, né? Pois é, se for pai e mãe de primeira viagem, então a gente nem se fala, loucura, porque o aperreio é ainda maior. Então, vou começar com a doutora Janine. Por que a escolha pela pediatria? E mais, por que a ampliação da atuação para a especialidade de medicina intensiva? Pois desde o início do curso que eu já pretendia fazer pediatria. Por ser criança, por me identificar com essa área, e durante o curso tudo foi encaminhando para isso. Professores, né, influenciam demais, então eu tive excelentes professores de pediatria, e aí vai direcionando. Certo. E durante, assim, o curso, a residência, eu me identifiquei muito com essa área de emergência, de ser imediatista, de raciocínio rápido, dessa adrenalina. Sim. Né? Eu me identifico e me identifiquei bastante. E fui realmente me especializando nessa área. E hoje, assim, quando eu penso, se eu voltasse atrás, eu acho que eu faria a mesma coisa. Porque apesar da correria,
apesar do estresse, apesar da adrenalina, quando a gente faz o que gosta, no final você respira e diz, mas valeu. Valeu. Não é? Meu pai, quando era vivo, ele dizia, minha filha, você corre demais, meu pai, mas é minha terapia. Quando eu chego lá onde eu estou, para mim é um prazer, para mim é gratificante, não é? E eu penso muito na missão que você tem aqui. Hoje eu vejo os novos médicos não querem esse estresse, não querem essa vida, sabe? Não querem essa vida de plantão, de estresse. Então, é uma dificuldade. Às vezes, você olha uma equipe de terapia intensiva, é uma equipe que está em todos os locais, todas as unidades de terapia intensiva, é a mesma equipe, porque chega poucos médicos novos para isso. Porque realmente não é fácil, é estressante, é tudo isso que eu estou falando, mas quando você gosta e tem aquela missão, então eu sei que é a minha missão aqui, então a gente vai e enfrenta e no fim do dia você respira, mesmo cansado e diz, valeu a pena, não é? Valeu a pena. Então, é isso. É isso. É isso. Doutora Iris, e no seu caso, por que escolheu a pediatria? Falando em adrenalina, né? Pois é. Como a senhora chegou na área de urgência e emergência? Em primeiro lugar, eu amo a medicina e sou apaixonada pela pediatria. Essa paixão tem 35 anos. Olha aí. Pois é. Então, assim, eu acho que quem me inspirou foi meu pediatra. Eu tenho lembrança de como ele me atendia com carinho, com amor. Nossa, que legal. Como ele me deixava tranquilo, deixava minha mãe tranquila. Que legal, né? Iris. Eu sou campinense e fui atendida por 2 pediatras lá maravilhosos na época, Dr. Rui Gouveia, né, Dr. Paulo Gaiuso. Então, foram pediatras assim que marcaram a minha vida e assim eu comecei a admirá-los. Que legal. E aí, quando eu resolvi fazer medicina, aí eu via que eu me identificava muito com a área pediátrica. Eu adorava atender criança. Quando alguns colegas fugiam das crianças, eu estava lá. Isso. Então, assim, a gente vai vendo que a gente tem aquele dom. E eu comecei a ver que Deus me deu esse dom de conseguir me entender bem com a família, dar essa tranquilidade, gostar do que eu faço. É tanto que a maioria das colegas ou decide ficar em urgência ou decide ficar em consultório, porque são 2 áreas difíceis de você conciliar. Então, eu saio de um plantão noturno, tomo um banho, café, vou para o consultório. Tem dia que o plantão foi bem desgastante. Eu, meu Deus, faço uma oração, porque tudo, meu Deus, eu entrego a minha vida a Deus todo dia. E eu sempre peço a Ele a inspiração e discernimento para eu conseguir ajudar as pessoas que me procuram. Então, eu faço a minha oração, Deus, eu preciso hoje que me dá uma força aí, porque o negócio está ruim, eu estou muito cansada. Já que me deste essa função, me ajuda. Me ajuda. Tem dia que eu digo, às vezes a secretária diz, o plantão foi cansativo, não foi? Eu digo, foi. Aí eu começo a atender e eu digo assim, que a energia das crianças me renovam. Porque quando eles entram com aquele sorriso, com aquela felicidade de estar me reencontrando, vem aquele abraço, a família com aquela alegria, aquele cansaço vai passando. Eu começo de manhã, termino de madrugada, muitas vezes, como as colegas sabem. E eu, quando termino o dia, meu Deus, consegui estar essa hora aqui. Então, essa energia, esse contato com a família, que muita gente foge, eu adoro. É tanto que eu tenho um paciente, né? Que hoje já está voltando, os meus ex-pacientes voltando com os bebês. Com os filhos, né? Com os filhos, eu estou na 2ª geração e, assim, eu fico tão feliz quando eu recebo um paciente novo, que é filho de um ex-paciente meu, e que ele volta com aquela felicidade, doutora, voltei agora com o meu bebê para a senhora tomar conta. Isso não tem pagamento, não tem. Assim, é muito gratificante esse feedback que a gente tem da família. E assim, a gente passa a ser parte da família também. Então, isso é tão acolhedor. É tanto que eu mandei algumas fotos que eu procurei, porque eu tenho um caso assim, que agora recente, que eu atendi o bebê, já tinha atendido a mãe, né? E a avózinha, no caso, a bisavó, veio participar da consulta. Eu até te mandei a foto, porque mostra as gerações. Ela disse, eu estou lembrando quando eu trouxe a minha filha aqui. Hoje a senhora está vendo a minha neta. Então, Deus me deu essa graça. Essa aqui foi minha paciente, Carleandra, e agora a Adriel,
o bebezinho que ela trouxe para eu acompanhar. Então, eu estou nessa segunda geração. Esse aqui, Luiz, ele é um paciente muito amável. Eu gosto muito dessas fotos assim, que isso me renova. Então, eu escolhi essa foto porque eu achei ele tão à vontade. Ele chega, senta no meu colo, me dá abraço, diz, tia, eu estou com saudade. E quando a mãe diz assim, doutora, ele que me cobrou a consulta, está no tempo de ver tia Iris. Então, eles mesmo cobram da mãe essa consulta de rotina, sabe? Ah, legal. Então, esse aqui é o Renan. O Renan foi paciente meu desde bebê e completou 18 anos agora há pouco. Eita. Então, fez a despedida. Foi, aí tirou a foto, despedida. Então, assim, a mãe até disse, eu quero a última consulta, trouxe bolo, trouxe a família toda para se despedir. E aí, assim, isso é muito gratificante. A pediatria, em termos, assim, de honorários, de reconhecimento em termos de quem quer realmente ganhar muito dinheiro, não é o local certo, eu sempre digo. Você tem que ir à especialidade certa. Mas tem a gratidão e você vê esse trabalho. Pronto, Micael, a mãe foi que mandou para mim. Ele completou 17 anos, já está nas últimas consultas. Ela mesma mandou para mim. Ontem ela fez bebê, ele como escolar, né? O pré-escolar, escolar e agora adolescente. Ele está na última consulta. Olha aí. Então, ela mesmo fez, eu vou fazer todas as etapas do seu atendimento. Aqui a vozinha, Dona Geneide, pronto. Então, foi o mês passado, a gente começou a atender o Josué, né? E assim, essa interação com a família, para mim, é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague, certo? Quando eles voltam com aquela felicidade de estar trazendo o neto, o filho, né? E aí eu paro e agradeço a Deus porque estou ali, com saúde, estou ali com disposição e apaixonada, como sempre, pela medicina. E a pediatra, na verdade, está formando o cidadão do amanhã, não é? Então, realmente tem uma responsabilidade muito grande. E essa ideia agora, assim, de médico da família, o pediatra sempre foi o médico da família há muito tempo, não é? Então, assim, envolve, tem a criança, que o foco é a criança, mas todo aquele contexto familiar está ali envolvido e, às vezes, é o resultado de uma patologia ali, né? Do contexto familiar. Então, o pediatra sempre foi o médico da família, sempre foi. E é muito importante, eu sempre digo assim, é a saúde, né? Corporal e mental. Então, quando alguma coisa está errada no comportamento da criança, a gente já percebe. Quantas vezes eu chamei a atenção à família, olha, ele não está bem, o que é que está acontecendo? Isso. Ele não está com o comportamento que ele sempre veio aqui. Muitas vezes, na fase de adolescência, a gente tem que dar aquele apoio. Sim. Vamos conversar sobre essa criança, o que é que está acontecendo, ele está tendo a atenção devida. Então, assim, a gente vê o comportamento, porque a gente acompanha desde criança. A gente vê que a criança está mais triste, não está interagindo como sempre. Então, assim, faz a prevenção até da parte da saúde mental. Está na hora de vamos dar um apoio aí com a psicóloga, né? Sim. A adolescência é uma fase difícil e tal. E assim, a gente vai dando esse apoio à família, que é muito necessário. Às vezes, minha secretária me puxa a orelha. Doutora, a senhora não é psicóloga, não. Sua consulta foi mais de 1 hora. E eu agendei meia hora. Eu digo, mas porque precisou de eu também dar essa força, ter esse suporte. Sim. Falando em suporte, em força, em apoio, chegou o momento do nosso quadro Mente Ativa, da gente conhecer um pouco dos hobbies de vocês, do que vocês gostam de fazer para além do trabalho, para além da pediatria. Vou começar com a doutora Janine, que eu já soube que é atleta, gosta de beach tênis. E nós temos imagens para provar que, além de gostar de beach tênis, ela gosta de... Olha aí ela. A vez dela. E tá assim no post, hein? Tá ali treinando. Isso é o quê? Cedo da manhã? Não, final da tarde. Final da tarde. Final da tarde. Tá, depois de um dia de trabalho. Isso. Vai lá desopilar e fazer atividade física. Isso. E o melhor disso tudo é que o meu treinador é o meu filho. Já pensou? Que maravilha. O meu instrutor. Que legal. E quantas vezes na semana a senhora pratica? 3 vezes. 3 vezes na semana? 2 dá sempre. 3 quando está mais folgado. 1 hora mais? 1 hora. 1 hora de treino. Como é que você se sente? Às vezes, muito bem.
como eu estava falando, porque é o ar livre, é na areia, tipo assim, é um esporte super inclusivo, todo mundo é bem-vindo a treinar, joga o play, né, que a gente chama, é quem sabe jogar, quem não sabe, iniciante, que está começando, é tudo junto e misturado, então é ótimo, é muito bom. Que massa. Então, para mim é uma terapia, assim, né, você se renova. Se renova. Se renova. E além do beach tênis, a senhora gosta também de viajar. E mas tem um detalhe, viajar com as netas. Isso. Tem esse Com detalhe. elas. Olha Ai, hoje é o que me impulsiona também, né? Que fofo. Não tem como. Não tem como não ser. E aí, essas viagens, quem é que organiza? Como é essa programação? Na verdade, elas moram fora, não? Moram em Maceió. Então, eu sempre estou indo lá, né? Nos meus momentos de folga, eu sempre estou lá. Certo. E a gente sempre organiza, pelo menos uma vez por ano, uma viagem em família, que é bem legal. E aí é uma coisa mais abrangente. Elas, a minha mãe, que eu ainda tenho uma mãe bem idosa, os sobrinhos, os primos. Então, a gente sempre, uma vez no ano, programa isso, que é muito importante. Qual a idade, o nome e a idade delas? Lara tem 13, a mais velha, e Lorena tem 6, a mais nova. Lorena, assim, Lorena. super desenrolada para a foto. Ela é, viu? É muito, muito esperta. Que legal. Todas as duas são bem espertas. Geralmente, as pessoas dizem assim que as avós estragam os netos. A regra vale para a avó que é pediatra também? A avó tem direito de estragar, não é isso? Tem direito. Mas assim, olha só, né? Mas assim, aí é a questão da alimentação, controla. Algumas coisas. Mas a questão mesmo de educação é com os pais. A avó tá, né, light agora. Dos gostos. Isso, exatamente. Entendi. Muito bem, vou passar agora para a doutora Iris, que nos adiantou que por conta da rotina, né, corrida, quase não pratica hobby. É isso, doutora Iris? Mas gosta muito do contato com a natureza. Vou levá-la para o beach tênis. Pois é, olha aí. Vamos combinar. Eu agora já estou com vontade de ir para o seu tênis. Você vai. Realmente, assim, por conta de eu acumular essas duas funções, emergência, e agora, desde o Covid, me convidaram a ficar coordenando o PA, então mais responsabilidade. Eu tenho 4 escalas de médico, que eu tenho, a gente sabe o que é fazer escala de médico, não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Escala extra que, de repente, a administração precisa mais um médico, eu fico lá. Então, assim, meu tempo está muito limitado para hobby. Mas eu procuro ter contato com a natureza. Muito bem. Então, é praia, sol, areia. Então, eu coisa melhor. Eu amo adoro. Mar eu acho que Deus nos deixou a natureza para a gente se reenergizar, né? Então, assim, quando eu estou muito cansada, eu procuro um banho de cachoeira, eu me sinto bem. É um tempinho que eu tenho livre, eu procuro aproveitar o que Deus nos deu, que é a natureza. Ela mandou várias fotos. Isso foi aonde? Esse aqui é em Ponta de Campina. Em Ponta de Campina, nossa. Em Ponta de Campina. Lindíssima. Lindíssima. Capricha no look, não é? Né? Para deixar a paisagem ainda mais bonita. Exatamente. Não é verdade? E adoro foto, aí pronto. Muito bem. Passado aqui esse momento mais descontraído do nosso videocast, vamos falar sobre a UTI pediátrica. Porque se a urgência e emergência é importante para garantir esse atendimento rápido, né, para salvar vidas, uma outra área também essencial e importante num hospital é a de cuidados intensivos. E aí, doutora Janine, qual a estrutura aqui da Paraíba hoje para esses cuidados intensivos em pediatria? Isso, então, a UTI, o hospital pediátrico, houve a necessidade da gente migrar para esse hospital no momento da pandemia. Certo? E, assim, a estrutura da UTI pediátrica lá no Hospital Urquiza Vanderlei era muito bom. No momento da mudança, realmente, como era um espaço físico menor do que nos contemplava lá no Urquiza, inicialmente ficou uma UTI meio que a gente improvisou em algumas áreas do hospital. Não estava muito legal. Mas aí foi sensibilizado, o nosso presidente se sensibilizou, realmente viu a necessidade de um espaço melhor para a UTI pediátrica e realmente no 3º andar do hospital pediátrico foi construída uma UTI pediátrica e que realmente ficou uma estrutura muito bacana. São 9 leitos, um isolamento, 2 ambientes privativos
que ficou privativo, principalmente na época da pandemia, porque quando chegavam crianças ficavam ali, mas que hoje é ocupado muito por pós-operatórios, porque são locais bem privativos mesmo, um ambiente bem legal. Entendi. Certo? E aí, a estrutura, realmente, eu acho que é a melhor UTI que a gente tem hoje aqui na Paraíba. Ano passado, alguns equipamentos novos foram adquiridos. Sim. Tem a RDC que você tem que cumprir ali aqueles equipamentos necessários. Certo. Mas o diferencial da Unimed são respiradores, né, que são bem diferenciados. Nós temos uns equipamentos que fazem alto fluxo na criança, que dá uma pressão e um fluxo de oxigênio maior, que fez toda a diferença no ano passado, nessa fase dessa sazonalidade da bronquiolite. As crianças que agravaram e precisaram ir para a UTI, o uso desse aparelho evitou muito a intubação e progressão da patologia para uma situação mais grave. Entendi. Então, esses aparelhos de alto fluxo fazem a diferença. É um aparelho de ultrassom que a gente tem beira-leito para as crianças, né? Para fazer ultrassom beira-leito. Sim. Mais do que ajuda de você ver várias patologias pulmonar, abdominal ali, a criança não precisa ser removida. Certo. Ele também foi adquirido agora um eco portátil para fazer ecoscopia, né? Também para nos orientar hemodinamicamente como a criança está em relação à hidratação, então é super importante. Além de todo o leito ter a cama automatizada, os monitores multiparâmetros, nós temos um aparelho que visualiza, né, os vasos para punção periférica, até 1 centímetro da pele a gente consegue visualizar para direcionar as punções e também nos orienta no PIC, que é um procedimento que a gente fala que é um catéter central, mas é de inserção percutânea, mas ele é central. E que esse aparelhinho também nos guia ali para ser assertivo na punção daquela veia, já que nossas crianças, quase que 99%, quando precisa de um acesso seguro, é feito esse procedimento, que toda a equipe de enfermagem da UTI é treinada, porque é um procedimento de enfermagem, ela é treinada para fazer esse PIC, esse procedimento. Entendi. Com o respaldo médico, né, junto com o médico, e avaliar posicionamento, é feito isso na UTI. A senhora falou aí da equipe, né, falando sobre os profissionais que trabalham também, né, que atuam nas UTIs. Essa equipe assistencial, ela é especializada também em medicina intensiva? Isso. Tanto os médicos, né, tem que ter formação em terapia intensiva, títulos de especialistas, e a equipe de enfermagem também. A equipe multidisciplinar, os fisioterapeutas, todos têm especialidade em terapia intensiva. E porque eu falo, você pode ter uma UTI super bem equipada, mas se você não tiver pessoas, não é, que trabalhem ali, capacitadas, sabendo o papel de cada uma, desde quem está ali nos ajudando a recolher ali o lixo, a fazer a nossa limpeza, não é, até o médico, todos têm que ter conhecimento do que está sendo feito ali, do seu papel ali, não é, que cada um tem seu papel, a engrenagem, ninguém trabalha só, não é, ninguém trabalha só, tudo é uma engrenagem, então todos ali sabem o papel que está sendo feito ali e a importância do paciente entrar com aquela patologia, tratar aquela patologia e sair sem nenhum outro agravo, não é? Sem nenhum outro agravo ali. E aquele agravo que ele chega, para ele, já está de bom tamanho, né? Então, a gente trabalha para evitar um agravo maior ali. Entendi. Então, todos ali na equipe trabalham assim. Doutora Iris, pelo perfil de atendimento, a urgência e emergência é uma área que também atua muito integrada às UTIs. Sim, Como é que é esse trabalho? É como eu tinha falado, né? Tem aquele paciente que realmente a gente vai precisar, porque ele chegou numa emergência e vai precisar da UTI. Mas nós temos uma sala vermelha que estabiliza o paciente e muitas vezes ele não precisa ocupar um leito de UTI. Ele vai ter aquela assistência adequada com um profissional qualificado. Nossos plantonistas que trabalham na sala de emergência, muitos já trabalham também em UTI, então vai evitar
que ocupe um leito da Sim. UTI. Mas nós mantemos esse contato. Muitas vezes a colega da UTI também dá uma força lá, nos ajuda. Muitas vezes a gente precisa se reunir, é um caso complicado e a gente, vamos aqui conversar sobre esse caso, vamos ver qual é a melhor solução, onde esse paciente pode ter uma melhor assistência, e muitas vezes a UTI é evitada, porque a gente sabe também que a UTI é para ser utilizada quando realmente é necessário, né? Então, se a gente consegue estabilizar um paciente, se a gente consegue resolver a situação sem que ele vá para um UTI, Sim. isso é o ideal, né? Porque tem também os riscos, né? Como Janine sabe, os riscos, a UTI também. Então, a gente só bota o paciente na UTI quando há necessidade. A nossa função, principalmente no PA, é evitar que chegue a esse extremo. Estabilizar o paciente. É estabilizar o paciente. Quando chega mais grave, vai para essa área vermelha, ele sofre lá ali o atendimento. Se ele compensar daquela, por exemplo, uma desidratação grave, chegou bem desidratado, vai para a área vermelha. Então, é feita ali a hidratação, a estabilização, ele melhorou, apresentou a diurese, o xixi dele, melhorou perfusão, ok, vai internar. Mas se ele vai evoluindo sem melhora, apesar das medidas iniciais que foram tomadas, não melhorou, aí é solicitado uma vaga de UTI. Algumas vezes o colega pede auxílio, né, do plantonista da UTI para dar uma avaliada. Sim. E aí ele não melhorando realmente, vai para a UTI. Entendi. Vai para a UTI. Queria falar também um pouquinho sobre humanização, né, doutora Janine? Um ambiente de UTI deve ter esse caráter acolhedor, o mais acolhedor possível, né? O HPU é pioneiro, inclusive, na autorização da permanência dos pais ou de um acompanhante 24 horas por dia durante a internação da criança nessas unidades, porque além de trazer mais tranquilidade para os pais, tem um conforto também para a criança, né? Quais outros tipos de benefícios dessa prática? Isso, então, desde sempre, né? Porque hoje é uma lei já dos pais acompanharem, mas desde sempre, desde a inauguração da UTI, que realmente os pais acompanham. Tá. E é importante o acompanhamento do pai, até porque eles vão falar para a gente como é a criança. Sim. Não é? A gente conhece a patologia, mas não conhece a criança. Então, é importante que eles nos falem do perfil da criança, que gosta de se alimentar, atividade, enfim, é importante essa troca. Sim, né? E lá, com certeza, o pai faz, sim, parte do tratamento, até porque nós fazemos reuniões, não é? E nessas reuniões a gente dá a oportunidade para o pai, junto com a equipe multi ali na reunião, ele falar, tirar suas dúvidas, falar do seu filho, como ele era, o que aconteceu realmente, como ele está se sentindo na unidade, o que é que ele está faltando para ele se sentir mais à vontade, que dúvidas ele tem, pode, né, ver aqui toda a equipe multi reunida para ele tirar suas dúvidas, suas angústias. Então, tem apoio psicológico. Às vezes, serviço social vem paciente do interior, os pais não têm onde ficar, às vezes os pais ficam dentro do carro, porque não tem família aqui. Então, tudo isso é levado em conta para poder dar um apoio melhor à família que já está hiper angustiada com a criança ali, não naquela situação. Fora isso, a UTI é toda ambientada, isso né? Eu ia perguntar, quais são as outras ações? Toda ambientada, assim, com figuras infantis. Legal. A gente tem muito cuidado com a questão do barulho, que a gente acha que, o barulho, mas o barulho, nós, enquanto profissionais, nós somos acostumados com os barulhos, aqueles monitores, não é? Mas a família e a criança não, então às vezes perturba o sono, não é? A criança não consegue dormir, chega à noite, porque a UTI é um ambiente movimentado, sim. Então chega a criança na madrugada, mas a gente tenta minimizar ao máximo, até em relação aos aparelhos, a gente faz parametrização dos alarmes, certo. Não é? Porque o respirador alarma, o monitor alarma, mas a gente faz uma parametrização de acordo com as patologias que chegam. Às vezes uma criança chega, ali a saturação de oxigênio que a gente regula, aquela criança tem uma saturação menor, se a gente deixar um parâmetro, ele vai estar ali alarmando o tempo inteiro. Então a gente faz aquela parametrização para que esse aparelho não dispare tanto, e aí em um ambiente mais saudável, menos barulhento, a gente pensa nisso. E fora isso, tem muitas outras atividades de desenhos, tem videogame quando a criança já é maior né, é permitido, às vezes, o próprio celular da criança, a gente faz uma higienização quando ele solicita, que tem, às vezes, até para falar com um colega, um amigo, as crianças da escola, eles solicitam, é permitido isso. No aniversário, quando há uma ocasião do aniversário estar sendo ali dentro da UTI,
Aí a nutrição faz um bolinho, a gente permite que cante o parabéns, que Sim. às vezes vem uma avó também, um irmãozinho que criança não é permitido, mas aí abre essas exceções para isso. Tem vários, né? Tem um diploma que quando a criança se comporta e sai de alta, a gente dá um diplomazinho de bom comportamento e parabéns porque conseguiu superar ali aquela Sim. patologia. Então, realmente é um ambiente, tem uns cachorros que é até um médico que tem esse projeto dos cães. Então, os cães vão lá no hospital, vão na internação, né? Vão no PA, vão lá na UTI também. Né? Exatamente. Eita. Que é de Eduardo, não é? Então, ele tem cães bem bonitos e aí eles também vão lá, sabe? Legal. Então, assim, a gente tenta tornar o ambiente o menos Mais pesado leve. possível, que por si só já é. Não é? A família realmente chega muito angustiada, às vezes a criança saudável, não tem histórias de internações e, de repente, numa situação daquela não é fácil. Então, a gente tenta realmente acolher bastante a família, sentir a sua angústia, dizer que a gente está ali para ajudar, dizer que ali a gente está no mesmo barco, Sim. que ela quer levar o filho para casa e nós queremos muito que ele vá para casa, que a gente não está de um lado e eles de outro, de jeito nenhum. Está todo mundo no mesmo Junto, barco, né? junto, puxando para o mesmo lado. No caso do ambiente de urgência e emergência, tem como desenvolver por eles, ações como essas, assim, de humanização, para tentar Sim. minimizar, né, aquele desconforto? Na hora enfim. que a família busca uma urgência, né, tá todo mundo ali, como diz assim, com o nervo à flor da pele, chega agitado. Então, o profissional que trabalha em urgência, ele tem que estar preparado para dar essa, claro, a parte técnica, né, preparado Sim. na parte técnica, mas também na parte emocional. Ele tem que transferir essa calma, né, procurar Exatamente. acalmar a família, mostrar que a gente está, justamente como Janine Isso. disse, que está buscando o melhor para o seu filho. Sim. Às vezes o procedimento é um pouco doloroso, é uma punção, né, que tem que ser feita. Então, já se conversa com a família. Olha, quando eu digo, eu vou passar um sorinho, vou não sei o quê, já vou preparando a família. Vai ser feito isso e isso. Então, para eles chegarem lá, não já ter aquele, né, Sim. vocês vão para um ambiente que tem outras crianças chorando e tal. Então, mas aqui todo mundo está querendo ajudar. Então, a gente vai tentando já acalmar aquela família e dar esse apoio. Porque eu sou mãe, sou avó, e a gente entende que a gente quer uma dor na gente e não quer num filho, num Com neto. certeza. Então, a gente compartilha aquela dor da mãe, do pai que está ali vendo seu filho sofrer. Sim. Então, a gente já procura desse apoio, acalmar, e conversando, mostrando que aquela patologia ele vai melhorar, que aquele procedimento é necessário ser feito e que a gente está ali para ajudar. Então, com esse acolhimento, a gente vai acalmando e as coisas vão correndo da melhor maneira possível. Mas tem que ter um preparo psicológico para trabalhar em urgência. Eu digo que não é todo profissional Não. que tem condições Não, psicológicas de verdade. trabalhar em urgência. Na Porque terapia intensiva também, né? Tem que ter justamente, perfil. porque se os pais já chegam ansiosos, aí pega um médico também ansioso, estressado, Eu acho que até então pra a emergência coisa ainda tem que ter complica mais perfil, mais realmente. perfil. Entendi. A gente precisa disso, dessa calma, mesmo que a gente veja que a coisa está meio complicada, mas a gente tem que manter a calma. Respirar fundo. Tem que manter a calma e transferir essa calma para os pais. Ah, Isso é isso muito também. importante. Bom, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Foi rápido, passou Foi, rápido, não foi? Eu pensei que eu ia falar tanta O coisa. bate-papo foi bom. Mas agradecer, né, pela presença das duas. Nós e que agradecemos. deixar aqui também aberto para vocês deixarem um recado, orientações para os pais que estão nos assistindo agora nesse momento. Eu quero frisar mais uma vez essa importância, né, da presença do pediatra ambulatorial, do pediatra do consultório na vida da criança, certo? Isso aí é fundamental para que ele realmente tenha saúde, a saúde seja feita a prevenção, porque a gente está falando em emergência, mas na realidade a gente tem que evitar que essa criança chegue na emergência. Isso é para ser uma exceção, não a regra. Então, o que a gente está vendo é que muitas famílias usam a emergência como uma regra. Isso é para ser uma exceção.
né? Então, voltar a esse pediatra da família, da criança, isso é muito importante. E a Unimed está lutando para que os consultórios voltem a funcionar, porque realmente nós tivemos muitos anos em que os consultórios pediátricos foram sendo fechados e aumentando os atendimentos de urgência. Sim. E isso prejudicou muito essa assistência das crianças. E hoje a Unimed tem essa consciência de que nós precisamos voltar aos consultórios, tanto que a Unimed está investindo aí em ambulatório, certo? Porque a gente vê que quando a criança tem uma assistência básica ambulatorial, ela evita estar indo para a urgência. Então, vamos fazer o caminho agora inverso para que a gente tenha não só uma rede hospitalar, claro, está sendo investido uma rede hospitalar. Nós temos o projeto de um hospital materno-infantil pediátrico, se Deus quiser, vai ser um serviço de ponta, mas sem esquecer da base. É como você construir uma casa e começando pelo telhado, então você tem que começar pelo alicerce. Então, o ambulatório é o alicerce, para que essa criança ela cresça com saúde física e mental. Porque na hora que ela precisa de um apoio também psicológico, ela tem o pediatra ali para dar esse apoio. Então, eu quero que nosso bate-papo tenha sido principalmente esclarecer a necessidade não só de um serviço de urgência, mas principalmente de um serviço ambulatorial para que essas crianças sejam bem assistidas. Sim. Desde a puericultura, que são os primeiros anos de vida, até a adolescência, que é uma fase também que precisa muito que ele tenha o pediatra como referência. Porque na hora que chega os problemas da adolescência, então ele tem uma pessoa de confiança. Então muitos querem falar com a gente sozinhos, sem pai, sem mãe, porque sente aquela segurança. Sim. Então isso tem que ser construído no dia a dia. O pediatra para chamar de seu, né? O pediatra para chamar de seu. Doutora Janine, obrigada pela participação também, Obrigada a vocês. E assim, eu queria só, no final, desmistificar aos pais essa questão de terapia intensiva, porque às vezes quando tá lá na emergência e precisa ir para UTI, fala, olha, ele vai para UTI, aí vai para UTI, aí tem aquele impacto. Sim. Que na verdade, a imagem, eu acho que assim, eita, porque tá gravíssimo, não tem mais o que, né, que suporte fazer, não é, mas a terapia intensiva é justamente para você dar um suporte naquelas patologias mais graves. Não quer dizer que é porque é terminal, porque não vai ter mais cura, não é isso. Pelo contrário, tanto que os pacientes terminais nem têm indicação de UTI. Então, ali é para ter uma maior monitorização, é uma equipe multidisciplinar focado só ali naquela doença, não é? Então, desmistificar os pais que, quando for preciso, né, é um tratamento intensivo. É um tratamento intensivo, apenas isso. E que serão bem recebidos, serão aconchegados e que, na maioria das vezes, graças a Deus, dá certo. Dá certo. Porque na nossa UTI, realmente, o índice de mortalidade é muito pequeno. Crianças sem comorbidades, com essas patologias que comumente chegam nas UTIs, né, que na maioria das vezes as insuficiências respiratórias, uma asma, uma bronquiolite, então essas crianças são monitorizadas, são recuperadas e vão para casa, graças a Deus. Então, desmistificar, né? Até vai para a UTI, os pais se assustam muito. Então, não precisam se assustar, porque naquele momento é importante, vai ser feito um tratamento intensivo e a criança vai ficar bem. Muito bem. Obrigada, viu, Maria? Eu que agradeço pela oportunidade. Bom tê-las aqui. Obrigada a você também que nos acompanhou durante todo esse episódio. Lembrando que estamos aqui no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve para você receber a notificação todas as vezes que a gente compartilhar aqui conteúdo novo, episódio novo. Aproveita também para encaminhar esse episódio para outras pessoas, outros pais, outras mães, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo. E estamos no Instagram, no @Unimed João Pessoa, estamos também no portal da Unimed, unimedjp.com.br/sem contraindicação e também no Spotify, tá bom? Espero que tenha ajudado aí você, espero que você tenha gostado e semana que vem a gente se encontra em mais um novo episódio. Até lá!